Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Hoje para vos falar de um assunto que eu acredito de extrema importância. Ser feliz tem sido o imperativo do nosso tempo. Somos seduzidos diariamente por promessas de felicidade, sejam elas objetos de desejo, estilos de vida, sejam em metas a ser alcançadas ou em outra qualquer dimensão da nossa ah, amplitude humana. Vivemos sem dúvida uma época de muita instabilidade de escolhas. Todos podemos buscar aquilo que acreditamos que nos faz felizes. Mas aqui acontece um mistério sobre a felicidade. Quando procuramos aquilo que acreditamos nos faz felizes, a vida revela-se de uma forma completamente distinta e única. Nunca vivemos num tempo com tanta depressão e infelicidade. Países como o Japão e a Suécia, extremamente ricos, dos países mais ricos talvez do mundo, com o maior rendimento per capita, têm o maior número de suicídios no mundo. A América, uma em cada 3 pessoas vive à base de ansiolíticos e de antidepressivos. Sabemos de facto o que nos faz felizes, sabemos de facto qual é a razão da felicidade, daquilo que realmente tem razão de ser, que é realmente a razão da felicidade que todos nós tanto aspiramos e que tanto procuramos ao longo das nossas vidas. O que é ter feliz de facto? O que é que nos faz feliz? É um carro novo? É mudar de casa? É um móvel novo? É um par de sapatos, um vestido novo, umas calças novas, um relógio novo? É ir jantar fora, é ir à praia? É viajar, aquela viagem de sonho que todos nós pensámos fazer um dia? O que é de realmente a felicidade? O que é que realmente nos faz felizes? É neste ponto de interrogação, criado um pouco por todos nós, que hoje venho aqui falar com vocês. A felicidade requer a satisfação plena dos nossos desejos. Para que isso fosse possível, teríamos que ter a constante satisfação de todas as nossas necessidades ininterruptamente. Vocês pensam que isso é possível? Vocês pensam que é possível conseguir-se de alguma forma ininterruptamente conseguir satisfazer os nossos desejos? Eu não acredito. Pelo seguinte, o desejo nasce da necessidade de algo que não temos. Mas quando temos o que desejamos, deixamos de desejar o que já temos. E aí realmente ficamos todos um pouco a pensar sobre, afinal de contas, o que é a felicidade. Não é desejo, sem dúvida, porque o desejo, depois de completado, deixa de requerer o compromisso para o conquistar. E aí já se, como é que eu digo, aí já não é felicidade. Aí já é algo que compras o par de sapatos que querias, metes ao lado e se calhar nem sequer os usas mais que uma vez. Então, afinal, o que é a felicidade? Afinal, o que é esta palavra tão significante nas nossas vidas? O que é ser feliz? O que é de alguma forma sentir-se completamente satisfeito, numa plenitude extraordinária em que realmente nos sentimos completamente felizes? A felicidade é algo complexo, sem dúvida. Existe uma corrente filosófica que é a corrente estoica, que vem um pouco da corrente filosófica cinística, que é o cinismo. Não o cinismo como nós o conhecemos hoje, porque o cinismo como nós o conhecemos hoje é algo negativo, é mau, é a pessoa com 2 caras, é a pessoa que realmente é falsa, a pessoa que realmente se utiliza de nós ou de alguma coisa para conseguir aquilo que quer através, não das formas mais corretas. Mas no estoicismo, de onde o cinismo de alguma forma é a alma,
que é uma corrente filosófica que se desenvolveu a partir de alguns filósofos nos séculos 3, 4, 2, 3, 1 antes de Cristo, e desenvolveu-se no primeiro século e segundo século depois de Cristo, através de alguns filósofos que todos nós conhecemos, como Séneca, o imperador Marcos Aurélio, entre outros muitos mais, bastante importantes, né? Mas o que é importante aqui é saber o seguinte: o que é que realmente é a felicidade? A felicidade é algo complexo. A felicidade difere entre todos nós. O que é ser feliz para mim, certamente não é ser feliz para vocês. O que me faz feliz a mim não é o que faz feliz a vocês. Por isso, pensar num paraíso onde todo mundo é feliz para sempre tem que ser um lugar completamente único e especial para cada um de nós ser e de alguma forma se encontrar em si mesmo de uma forma esplêndida. Porque na interação entre uns e os outros acabamos por criar infelicidade uns dos outros. Não porque de alguma forma fomos aí com essa intenção, mas porque para satisfazer a nossa felicidade criamos infelicidade em alguém. Eu não creio que ninguém propositadamente venha trazer infelicidade a alguém. A não ser que seja uma pessoa doente, com uma mente doentia, ou realmente uma filosofia de vida completamente oposta àquilo que é certo dentro daquilo que nós conhecemos como estar do lado certo da vida, não é? Mas uma coisa é certa: apetite e desejo. O desejo é o apetite que temos consciência. E nesse apetite que temos consciência é o desejo que nos faz querer algo. Mas depois de termos esse algo, a maior parte de nós deixa de valorizar esse algo que temos. E dentro disso que para ele era a felicidade, por vezes acontece a infelicidade. Isto é eu tento vir aqui de uma forma muito simplista sobre isto. Não quero ir muito profundamente a nível filosófico, porque se eu for de alguma forma mencionar alguns dos filósofos que de alguma forma trouxeram o estoicismo até nós, porque o estoicismo não é uma escola como a de Platão ou de Aristóteles, não é uma escola fechada. O estoicismo era Diógenes criou no estoicismo uma escola filosófica aberta, uma escola filosófica cosmopolitana, em que ele queria transmitir às massas o que era ser um estoico, o que era ser de alguma forma uma pessoa desprendida, com o desapego às coisas materiais e físicas, com a aceitação daquilo que é natural e que é imutável, que não podemos mudar, como é a morte. Quando pensamos sobre todos esses assuntos e pensamos sobre o que é realmente a grande razão do que é ser feliz para mim não é mais do que um equilíbrio, não é mais do que ter a capacidade de saber viver com a alegria daquilo que somos e temos. Não ser infelizes pelo que não temos, mas ser sim agradecidos e felizes pelo que temos. As maiores e mais felizes pessoas que eu conheço na minha vida são pessoas que de alguma forma são religiosas. Elas encontram através da religião e Deus o preenchimento desse vazio que faz tanta gente infeliz. Através dessa mística conexão entre eles e esse Deus em que eles acreditam, criam aí uma força e uma energia realmente extraordinária que me ultrapassa, mas que eu acredito ser extremamente positiva e boa para todos. Acreditar em algo que não é palpável é fé. Segundo Carl Sagan dizia, ele dizia que a fé
é acreditarmos na ausência de um facto, enquanto que a ciência é quando conseguimos provar um facto. São duas coisas completamente distintas. Na ciência tens que provar, na religião tens que ter a fé, a capacidade de acreditar mesmo sem factos. E isso é extraordinário. Essa capacidade cria em nós talvez uma alegria e uma energia que realmente eu tenho visto acontecer em pessoas que eu adoro de uma forma brutal, essa energia positiva se manifestar e de alguma forma, através da sua bondade, transmitir ao mundo que realmente existe um Deus. Eu próprio quero estar mais perto desse Deus se ele existe. Embora a minha mente científica me tente travar de entrar dentro desse processo, dentro de uma religião que me faça acreditar realmente num ser supremo e numa divindade, eu acredito que eu preciso dessa divindade em mim. Às vezes sinto-me um pouco vazio, às vezes sinto-me um pouco perdido na vida. Eu penso que todos nós, ali ou ali, nos sentimos um pouco perdidos pela vida. Mas o que é certo é o seguinte, as pessoas que são religiosas e que acreditam nessa divindade, nesse Deus, elas nunca estão sós. Elas nunca se sentem vazias. Elas têm sempre o coração cheio de um amor incondicional que realmente a mim me fascina. Por vezes gostava de voltar atrás no tempo e não ter estudado ou aprendido tanto como aprendi, para poder aceitar isso de uma forma mais simplista, sem ter que pôr aí tantas questões, tantos pontos de interrogação sobre tantas questões que realmente me continuam a fazer pensar antes de realmente poder entregar-me de uma forma completamente a um Deus que eu não sei se conheço ou desconheço. Porque a ciência me destrói enquanto que a minha vontade o quer construir a todo o custo. Enquanto que a ciência me destrói constantemente e não me deixa a mim criar em mim o espaço para poder dar a esse Deus a capacidade talvez dele existir em mim. Num filme há muitos anos atrás que foi baseado numa história de Alexandre Dumas, que foi o Conde de Monte Cristo, na prisão em que eles estavam, no Château d'If, o padre que tinha roubado não, que de alguma forma sabia o segredo onde estava o tesouro de espada, com este prisioneiro que mais tarde se tornou o Conde de Monte Cristo, Jim Caviezel, um ator extraordinário que fez a Paixão de Cristo também e que fez agora este novo vídeo, este novo filme que realmente veio arrasar o mundo sobre a exploração sexual infantil e de alguma forma esta enfermidade que existe na humanidade, que é o tráfico humano de seres humanos para prazeres que eu realmente não compreendo, principalmente quando são perpetuados com crianças. O que é certo é o seguinte, ele disse aí o seguinte, ele disse, mas eu não acredito em Deus. E volta a ser, não é importante, Deus acredita em ti. Às vezes penso um pouco sobre isto e penso, se calhar eu não acredito em Deus, mas aquilo que eu tenho visto ao longo da minha vida, parece que ele acredita em mim. Talvez não por mim, mas talvez pelas pessoas que à minha volta são importantes na minha vida. Através delas talvez Deus tenha usado de alguma forma a sua bondade ou a sua divindade para me ajudar em momentos críticos na minha vida. O que é importante aqui é o seguinte, qual é o valor da felicidade? Qual é o valor de uma vida? Há pouco tempo vi um vídeo em que dizia o seguinte, quanto vale a tua vida? Eu dou-te $1 milhão agora, ou €1 milhão. Tu aceitas? Sim, aceito. Eu dou-te 10 milhões, com uma condição. Tu aceitavas 10 milhões? Claro que aceitava 10 milhões.
mas com uma condição, basta trazer estes 10 milhões, amanhã já não acordas. Ah, não, assim eu não quero 10 milhões. Eu dou-te 100 milhões. Ah, não quero a mesma 100 milhões. Eu dou-te 1 bilhão. E a pessoa voltou a dizer que não. Então, afinal, qual é o valor da vida? A vida não tem valor. Não há 1 bilhão de dólares que realmente, ou 1 bilhão de euros, que vão fazer a diferença nas vossas vidas se vocês não puderem acordar. Por isso acontece uma coisa bastante importante. Qual é o valor de acordar? O valor de acordar é extraordinariamente acima de tudo aquilo que o dinheiro é capaz de comprar. Por isso, cada um de vocês que acorda desse lado em cada dia, vocês pensem, eu acordei. Nem por 1 bilhão, nem 50 bilhões de dólares eu trocaria este momento de acordar por não acordar. Por isso cada dia deve ter uma alegria vista desse ponto de vista. Cada dia em que acordamos, mesmo sem esses milhões, estamos vivos. Estamos vivos e somos seres com a capacidade de experienciar o mundo à nossa volta e sentir tudo aquilo que nos rodeia, sentir o sol na nossa cara, sentir o vento, a brisa que vem do mar, o sabor salgado desse mar, sentir o amor que sentimos dentro de nós pelas pessoas que amamos, sentir a alegria de estar perto daqueles que amamos. O que é de veras da felicidade? É a felicidade, para mim, é poder estar perto daqueles que eu amo. Para mim, a alegria da vida é poder ajudar aqueles que eu quero. É poder, de alguma forma, sentir que fiz algo de bem por alguém. Quando isso acontece na minha vida, eu sinto-me feliz. Isso, para mim, dá uma felicidade que eu não consigo explicar. O sentir que ajudei alguém, o sentir que eu fui a diferença na vida de alguém, para mim é extraordinário. É algo que realmente continua a fascinar a minha alma de uma forma que eu próprio não sei explicar. Isto é realmente incrível. Às vezes, quando pensamos sobre estas coisas todas, pensamos, afinal, o que é a vida? O que é a felicidade? O que é a alegria? O que é um sorriso? O que é o amor? O que é a amizade? Eu adorava, por exemplo, passar longas horas, como eu passava quando era na juventude, com alguns amigos que eu tinha, a falar sobre filosofia, psicologia, sobre o universo e todas as suas possibilidades. Esses momentos passados numa varanda no sul de Portugal, nesse Algarve lindo que é nosso aí em Portugal, em Albufeira, em Faro, em Portimão, na Marina de Vila Moura, um pouco por todo o Algarve, em Faro, muitas vezes, sem dúvida. Ficar aí fora na varanda a falar com amigos sobre o mundo, o universo e sobre aquilo que nos rodeava, isso para mim era extrema felicidade. Nessa altura era extremamente amigo do meu patrão, que era o Sr. Teixeira, que era de uma residencial aí em Faro, que era a residencial Algarve. E ele e o João Paulo, um grande amigo nessa altura, falávamos sobre coisas que realmente eram importantes para nós e para o mundo. Mas uma coisa é certa, todos nós vemos o mundo de uma forma diferente, todos nós, cada um de nós vê a felicidade de uma forma completamente distinta. Não adianta o quanto eu compreendo a felicidade da minha forma de ser e estar, cada um de nós tem a sua forma única e completamente compreensível de ver e compreender o mundo. Mas uma coisa é certa, para podermos realmente compreender realmente aquilo que realmente tem valor, temos que por vezes perder isso. Por vezes temos que cometer erros para aprender o que é certo. A vida e a felicidade são coisas completamente entrelaçadas uma com a outra. As experiências da vida e a forma com que as encaramos e a forma com que reagimos a ela é talvez aquilo que nos dá alegria ou tristeza. Sem dúvida. Mas uma coisa é certa. Quando olhamos para os filósofos do passado e compreendemos da forma com que eles aprenderam
destilar os pensamentos de uma forma inteligente para daí tirar o seu maior sentido, que de alguma forma dava razão àquilo que é existir de uma forma mais inteligente. O estoicismo foi sem dúvida uma das correntes filosóficas que eu mais adorei estudar. Gostei de Platão, sem dúvida, em vários sentidos, porque Platão abriu um pouco a minha visão sobre o que era o conhecimento, sobre o que era essa luz fora da caverna. Mas sem dúvida Aristóteles trouxe a mim uma visão muito mais contemporânea, muito mais aberta do mundo, uma visão muito mais clara sobre aquilo que era o universo. Mas o estoicismo trouxe a mim também algo que eu realmente que me fez engrandecer enquanto ser humano. O estoicismo é baseado na regra em que deves aceitar as coisas por aquilo que elas são. O estoicismo é a capacidade de aceitar aquilo que é, como é. O estoicismo é a capacidade de viver sem paixões, sem desilusões, sem ódios, sem rancores, sem, de alguma forma, preocupações maiores e perturbações da nossa própria psique. Uma coisa importante quando se fala no estoicismo, compreender que o estoicismo, segundo o estoicismo, a morte faz parte de nós. Para que contrariar a morte? Para que ir contra aquilo que é a morte? A morte vai acontecer independentemente daquilo que nós pensemos sobre ela. Independente de nós termos medo dela ou não termos medo dela, de termos estarmos super assustados sobre ela, vai continuar a acontecer. Podemos mudar esse facto? Não podemos mudar o facto do que é a morte. Todos nós passaremos por esse processo. Segundo o estoicismo, devemos aprender a olhar o mundo pelo aquilo que ele é e aceitá-lo pelo que ele é. Devemos sim pôr a nossa energia naquilo que podemos mudar e aceitar o que não podemos mudar. Eu próprio, muito para além do estoicismo, criei uma frase que eu acredito ser extremamente importante, que é muda o que não podes aceitar, aceita o que não podes mudar. Isto li tanto que talvez através destas leituras desenvolvi uma consciência analítica e crítica do mundo que me rodeia e que me fez chegar à conclusão dessa frase que eu criei que diz isso. Mas segundo eu aprendi, tudo já foi dito, por isso alguém certamente alguma vez no mundo disse isto. E quem sou eu realmente para poder questionar que existem seres humanos com a mesma compreensão do mundo e a mesma forma de ver o mundo que eu. Mas sem dúvida o estoicismo é o desapego total das coisas que nos rodeiam. No estoicismo, quando tens muitas coisas na tua casa, não deves mudar para uma casa maior, deves sim reduzir o número de coisas que tens na tua casa. Segundo o estoicismo, e que é importante, não é? Pensar sobre o estoicismo é o seguinte, é que devemos nos libertar do apego que temos às coisas mundanas e viver só por viver por aquilo que vivemos. Houve um rei uma vez que tinha um filho que era infeliz, e então ele procurou um dos seus sábios para aconselhar o que devia fazer para curar a insanidade da infelicidade do seu filho. E o sábio disse-lhe o seguinte: você deve encontrar um homem que seja completamente feliz e mudar a camisa do seu filho com a camisa desse homem e você aí resolverá todos os seus problemas. Ele procurou por o mundo inteiro, mandou vários embaixadores para várias partes do mundo e encontrou um homem que era feliz. Um homem que se dia completamente feliz. E chegou esse homem à presença de Deus e disse o seguinte, à presença desse rei, disse o seguinte, o rei perguntou-lhe, né? Então você é completamente feliz? Você sente-se completamente satisfeito, completamente... sim, mas eu daria tudo para estar no seu lugar. E volta-se o rei e disse, então você não é completamente feliz. Porque é completamente feliz, jamais trocaria a sua felicidade por aquilo que fosse.
Então esse rei um dia foi à caça e encontrou um homem a passear e ele disse: Ei, então o que é que vais por aqui? Oh, eu ando passeando. Então, mas ando a passear porquê? Porque me sinto bem, sou feliz. Você é feliz? Claro que sou feliz, sou super feliz. A minha felicidade é a maior felicidade do mundo. E volta ao rei: Uau, aqui está talvez a pessoa que eu procuro. E chegou perto dele e disse assim: Mas você é mesmo feliz? Você não trocava nada para poder mudar de onde você está e como está? E volta-se ele: Nada. Eu não mudaria apenas nada. E volta-se ele: Então você daria uma sua camisa para me dar ao meu filho? E volta-se ele: Mas como você pode ver, eu não tenho camisa. É. A felicidade é isso mesmo. A felicidade é quando não tens nada e consegues realmente estar satisfeito com tudo aquilo que te rodeia. Não precisas de nada nem ninguém para poder, de alguma forma, sentir-te completamente satisfeito e completamente em paz contigo próprio e com o mundo que te rodeia. Outro exemplo muito grande do estoicismo, Diógenes, Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos, chegou ao pé de Diógenes com a sua mania de grandeza e disse assim: Diógenes, tu que és um grande pensador e és o homem mais inteligente dos nossos tempos, diz-me o que é que eu posso fazer por ti para te fazer realmente feliz. E volta-se Diógenes para ele e diz assim: seria imenso que pudesse sair da frente porque estás a tapar o sol que eu estou a apreciar. Diógenes era um ser realmente extraordinário. Mas como vocês compreendem aqui o seguinte, sem dúvida, esse Alexandre o Grande era o maior e mais poderoso homem de todos os tempos nesse tempo. E Diógenes não queria nada dele. Diógenes só unicamente lhe pediu para que ele saísse da sua frente para que pudesse de alguma forma melhor poder sentir e apreciar o sol que lhe batia na cara e que de alguma forma o fazia sentir abençoado. Isto é muito complexo quando nós pensamos o que é a felicidade. A felicidade é realmente algo que nos preocupa e que nós pensamos às vezes o que é felicidade e o que não é felicidade. A felicidade é quando temos a capacidade de ser superior aos nossos medos. Porque os medos acabam por nos escravizar. Temos de ter a capacidade de compreender que não podemos ser escravos de nada nem de ninguém. Quando não pudermos depender de nada nem de ninguém, aí seremos completamente livres e espontaneamente felizes. Hoje vivemos num mundo demasiado materialista em que realmente parece que as pessoas só dão valor àquilo que é material de verdade. Enquanto realmente aquilo que é realmente importante na vida não são coisas materiais, são ações. É nas ações, não nas coisas que estão a felicidade das pessoas. É naquilo que elas fazem, não naquilo que elas dão. É na intenção que elas têm, não naquilo que elas presenteiam as pessoas. É através das intenções que realmente conhecemos onde estão as pessoas realmente de verdade na vida. Independentemente do valor que essas pessoas podem ou não possam dar a nós, ou possam de alguma forma nos ajudar a nível financeiro, é na ação. É na ação que está o maior valor. Essa não tem preço. Todo o dinheiro pode ser pago, mas a intenção e a ação, essa não tem preço. Essa não há nada que a possa pagar. E é aí que realmente reside o verdadeiro valor das pessoas que fazem alguma coisa por alguém. É na ação. É na intenção. E é aí que eu às vezes fico perplexo com algumas pessoas aí desse lado que através da vida me ajudaram. Não pelo valor, mas pela sua bondade espontânea. E são as ações que determinam quem nós estamos, não são os valores. Independentemente dos valores que cada um tem, uma coisa é certa.
O que faz quem nós somos são os actos, são as ações. Uma coisa é certa, se olharmos para o estoicismo, encontramos muito daquilo que é a mentalidade estoica na mentalidade cristã. Os cristãos, nos princípios do século I, segundo e terceiro depois de Cristo, preservaram muito dos escritos e dos textos estoicos para de alguma forma fundamentarem um pouco daquilo que nós conhecemos como a filosofia cristã. Uma coisa é certa, houve alguns que realmente destacaram, alguns filósofos históricos que se destacaram e que realmente foram bastante importantes em todos os sentidos, naquilo que eu compreendo como sendo o estoicismo, né? Epicteto disse: se você quiser ser livre, só precisa de caminhar desapegado de tudo o que o rodeia. Precisa ser independente de tudo aquilo que você é dependente. Enquanto você é dependente de alguma coisa, você jamais será feliz. A felicidade nasce da independência, nasce da liberdade. Isto segundo o Epicteto, que era um escravo grego no Império Romano. Mas sem dúvida um dos maiores e mais importantes pensadores desse tempo foi sem dúvida Séneca, e foi sem dúvida também Marco Aurélio, que era o imperador e filósofo romano, e sem dúvida Marco Aurélio era uma pessoa extraordinária. Ele não era somente um imperador, ele era um pensador com uma mentalidade filosoficamente tão avançada para o seu tempo, que realmente nos seus escritos deixou frases e pensamentos que mudaram o mundo. Marcos Aurelius, como todos nós o conhecemos, morreu no ano 180 depois de Cristo. Ele escreveu algo que nunca esqueci. Não percas tempo discutindo o que um homem deve ser. Apenas seja. É o que deves ser. Não percas tempo a discutir o que um homem bom deve ser. Apenas deves ser esse homem bom. Não tens que dar explicações nem de alguma forma defender o que é ser bom ou ser mau. Tu és quem és, e se és bom, não percas tempo discutindo, nem de alguma forma mostrando aos outros que és bom. Se fores bom, as tuas ações demonstrarão esta bondade, não as tuas palavras. Por isso não defendas elas com palavras. É através das ações que tu podes de alguma forma mostrar quem és. Diz o imperador, num dos seus, esse imperador Marcos Aurélio disse num dos seus textos o seguinte: pratica cada um dos teus actos como se fosse o último da tua vida. E finalmente acrescenta esse mesmo pensador: a alma é tingida com a cor dos teus pensamentos. Esta foi talvez uma das frases que mais marcou de Marcos Aurélio, foi ele dizer que a nossa alma era tingida com a cor dos nossos pensamentos. Foi através dessa forma de compreender o mundo que eu evito pensamentos negativos. Quando algo é negativo na minha vida, eu fujo dessa negatividade. Porque os nossos pensamentos e aquilo de que falamos transforma-se naquilo que somos. E aquilo que somos transforma-se naquilo que fomos. E aquilo que fomos é aquilo que, de alguma forma, serve de exemplo para todos aqueles que nos rodeiam. Por isso, é importante que tenhamos a capacidade de compreender que, através das nossas ações e da forma com que pensamos e vivemos o mundo, é a forma com que, de alguma forma, nos identificamos para com o mundo e com a qual gravamos a nossa passagem pelo planeta e pela vida. Por isso eu acredito no seguinte:
que sejamos mais positivos, mesmo quando tudo está a acontecer erradamente. Eu tenho uma amiga minha aí desse lado, talvez muito mais que uma amiga, que sempre diz: Carlos, não te preocupes, isto vai dar certo. E de alguma forma parece que esta minha amiga tem razão, quase sempre, porque ela sempre tem a capacidade de ter um pensamento positivo e acreditar que Deus está no nosso lado e que Ele nos vai trazer coisas boas. Queria tanto acreditar nesse Deus que ela acredita da forma que ela acredita. Queria tanto ter a capacidade de poder compreender Deus de uma forma que a minha mente científica pudesse aceitar sem questionar a razão de tudo aquilo que eu conheço e compreendo à minha volta. Embora quando olho para o universo e olho para tudo aquilo que nos rodeia, compreendo que se nós temos uma alma, o universo também terá uma alma e certamente essa alma será aquilo que definimos como um Deus. E se é isso, por que não? Ainda não tive a capacidade de compreender muito bem, pensar muito bem sobre isto de uma forma inteligente, porque a minha vida é uma vida a correr. É uma vida sempre a correr. Às vezes eu gostava de ter mais tempo para pensar, gostava de ter mais tempo para ler, mais tempo para me encontrar comigo mesmo e talvez aí encontrar o balanço necessário para eu também ser feliz. Cada um de nós aí, dos nossos lados, às vezes um like numa foto nossa no Facebook ou mais uma visibilidade num dos vídeos que fazemos no YouTube, às vezes nos dá pequenas alegrias. É um sinal dos tempos. Não é errado isso, hein? Não é errado ser feliz porque alguém pôs um like numa foto que vocês puseram no Facebook. As pessoas dizem: mas nós não vivemos nas redes sociais. Sim, não vivemos nas redes sociais, sem dúvida. Eu não vivo nas redes sociais. E nem vivo no Facebook, nem vivo no YouTube, nem vivo no Instagram, nem no Twitter, nem em nenhuma dessas plataformas sociais que existem pelo mundo. Mas uma coisa é certa, todos nós gostamos de ser gostados. Todos nós gostamos de ser amados. E o amor é algo extremamente importante para a nossa felicidade. E esse like às vezes quer dizer que alguém se importa, quer dizer que alguém nos viu e que alguém gostou, ou que alguém pelo menos teve a capacidade de pôr um like, ou de pôr um eu gosto, ou de dizer gostei de te ouvir, ou gostei daquilo que publicaste, gostei daquilo que escreveste, gostei daquilo que disseste, hoje aprendi algo novo contigo, obrigado por aquilo que partilhaste. Essas coisas são importantes. E não me venham com a história: isto nós não vivemos nas redes sociais. Não vivemos nas redes sociais, sem dúvida. Mas esses pequenos gestos são importantes para todos nós. E vocês sabem disso mesmo, aqueles que não admitem isso. Admitam isto. Admitam. É ser humano, não é normal. Hoje estamos em parte já um pouco ser cibernéticos. Estes telemóveis que temos nas nossas mãos, estes iPads, estes computadores fazem um pouco parte daquilo que somos já. Não somos desassociados dele em forma nenhuma. Quando saímos de casa, esquecemos do telemóvel, ai Deus do céu, perdemos, é como se tivéssemos perdido um braço. Isso acontece comigo, acontece com vocês, acontece com o mundo inteiro. É errado, é certo, não sei, só o futuro poderá dizer, mas uma coisa é certa. Não somos só unicamente dependentes destas tecnologias. Somos também auxiliados por elas, em vários sentidos. Através delas comunicamos com o mundo e através delas compreendemos o mundo à nossa volta. De uma forma talvez colorida e mais embelezada, sem dúvida, porque todos nós, quando pomos uma foto no Facebook ou no Instagram, tentamos pôr a melhor foto de 50 fotos que tiramos muitas vezes. Sem dúvida, isso acontece com todos nós. Eu não sou diferente de vocês, eu faço o mesmo. Às vezes escolho entre 50 fotos, tirei uma foto que eu acho que está mais do meu agrado para publicar. Por vezes publico ao acaso, porque eu já não tenho muita preocupação com aquilo que os outros pensam sobre mim.
Às vezes ponho, meto fotos que as pessoas dizem assim, oh meu Deus, como é que tu foste capaz de pôr esta foto? Porque a minha alegria é espontânea e é natural. Eu sou naturalmente feliz dentro de mim mesmo. Se sou completamente feliz, nenhum de nós é. Todos nós nos falta algo. Todos nós temos as nossas dores e de alguma forma algo em nós que de alguma forma nos afeta, que não nos deixa ser completamente felizes. Por uma razão ou por outra, todos temos os nossos ais. Mas uma coisa é certa. Dentro dos meus ais e dentro das minhas dores, eu consigo pôr elas à parte e consigo ser feliz à mesma. Completamente e plenamente feliz? Não. Nenhum de vocês desse lado eu consigo também. Por vezes pintamos uma foto mais bonita do que aquela que realmente está dentro da nossa alma. Aquilo que os olhos veem nem sempre é aquilo que o coração sente. O coração e os olhos por vezes têm conexões incríveis. Há pessoas que nós olhamos para elas e queremos tê-las dentro do nosso coração. Há aqueles momentos em que vemos alguém em que se pudéssemos não os deixávamos mais sair dali, não os deixávamos mais sair desse momento. Ficaríamos ali para sempre, porque nesse momento estamos extremamente felizes. Mas como eu disse há pouco, baseado em algumas filosofias, todos queremos algo que não temos. E uma grande parte de nós, quando temos, não dá valor àquilo que tem. E é aí que é errado. Devemos saber apreciar e dar valor às pessoas enquanto elas são vivas, enquanto elas estão do nosso lado. Não depois delas partirem, não depois delas realmente já não terem vida, delas já não terem alma com elas. Devemos abraçar elas enquanto pudermos. Ai Deus, há tantas pessoas neste mundo que eu queria abraçar. Pelo menos uma única vez, ou uma última vez. Pessoas que realmente mudaram a minha vida em muitos sentidos. Uma coisa é certa. Costumo dizer que o homem sensato é aquele que tem uma grande alegria pela sua possibilidade de ser feliz mesmo na infelicidade. Segundo Séneca, toda a crueldade surge da fraqueza, que se entrega a medos que acabam por medos irracionais, que acabam por se tornar medos racionais, que de alguma forma afetam o homem. O homem é tão miserável como ele imagina que é. Por isso temos de ter cuidado com aquilo que pensamos e com aquilo que dizemos. Porque o homem tem a capacidade de se tornar miserável se ele acreditar que é miserável. Mas também tem a capacidade de ser feliz se ele acreditar que pode ser feliz. Eu acredito que posso ser feliz. Eu sou feliz. Eu não acredito que não sou feliz, porque eu sou feliz. E vocês todos sabem que eu sou feliz. De uma forma ou de outra, consigo ultrapassar os meus maus bocados sempre, e o sorriso sempre fica gravado em mim, mesmo nos momentos mais tristes da minha vida. Mesmo naqueles momentos, como eu disse em algum dos meus vídeos atrás, quando tenho problemas e vou ao cemitério e olho à minha volta, para compreender o quanto é importante aquilo que tenho e o quanto é valoroso aquilo que eu tenho. E para compreender que todos os problemas que eu tenho não são nada comparados com todos aqueles que estão à minha volta. Qualquer um daqueles trocaria o seu lugar com o meu e ficaria com todos os meus problemas só para ter a oportunidade de estar vivo. Por isso eu já sou riquíssimo com essa possibilidade. Este tema da felicidade é extremamente complexo. O estoicismo e o cinismo no sentido filosófico,
baseado no século terceiro, segundo e primeiro antes de Cristo, e talvez no primeiro e segundo século depois de Cristo, foi ali uma corrente filosófica que nasceu, que era criada no desapego àquilo que nos cerca e na aceitação do mundo como ele é e das coisas como elas são. Compreender melhor as leis do universo e daquilo que de alguma forma nos afeta sem ser afetados por elas. É aí que o estoicismo realmente ganha a sua grandeza. É no desapego, é na capacidade de poder desapegar das paixões, das desilusões, das frustrações humanas, tal como é o ódio, como é a depressão, como são todas as frustrações que fazem parte do mundo que nos rodeia, a todos nós. A capacidade de poder não deixar essas coisas nos afetar. Porque, de verdade, as coisas que têm pela nossa vida, somos nós que lhe damos valor. Nada nos pode afetar se nós não valorizarmos essa coisa. Se alguém me ofender, me chamar um nome que de alguma forma seria ofensivo para mim, só será ofensivo para mim se eu de alguma forma o aceitar como uma ofensa. Nós temos a capacidade de poder rejeitar um presente quando alguém nos dá um presente, não é verdade? Como temos a capacidade também de poder rejeitar uma opinião de alguém que realmente não nos interessa ou que nos tenta diminuir ou de alguma forma nos fazer sentir diminuídos naquilo que somos. Por isso, essas pessoas só têm a capacidade de nos afetar se nós lhe dermos essa autoridade. E nós temos que ter a capacidade de poder viver para além da opinião daquilo que os outros pensam ou não pensam sobre nós. Certo ou errado? Quem são eles para nos julgar? São eles que pagam as nossas contas? São eles que estão aqui, deste lado, a sentir as dores ou a sentir as razões da verdade daquilo que somos enquanto seres humanos? Não, não são. Então por que lhe damos essa autoridade de eles nos magoar, de eles nos afetar e deles de alguma forma nos infligirem dor ou nos infligirem realmente um sentimento de tristeza? Não deixemos que eles nos afetem, não demos essa autoridade de eles nos poderem afetar, porque essas pessoas de verdade não merecem esse valor da nossa parte, não merecem que lhe demos sobre nós essa autoridade, não merecem que lhe demos sobre nós a capacidade de nos poder afetar de uma forma negativa. Aprendam isto, não permitam que ninguém vos faça isto, sejam vocês os vossos próprios os vossos próprios donos da vossa vontade. Não deixem que os outros de alguma forma tenham poder sobre vocês. Vocês devem ser os únicos responsáveis e os únicos donos de quem são e de como reagem àquilo que os outros vos fazem. Porque a vida não é aquilo que nos acontece, é a forma com que reagimos àquilo que nos acontece. Por isso, quando alguém nos tenta afetar de uma forma negativa, nós devemos passar sobre isso como se não fosse nada. Porque, de verdade, essa pessoa não merece de nós o respeito nem a credibilidade para nos poder afetar. Pensem isto, sério mesmo, não deixem que ninguém vos afecte, não deixem que ninguém vos pise, não deem autoridade a ninguém para vos magoar, nem por vos afetar. Se vocês amarem alguém que vos desrespeita e não vos ama da forma correta e não corresponde àquilo que vocês acreditam merecer, não deem a essa pessoa a autoridade de vos poder magoar. Não é fácil, eu sei, mas vocês têm a capacidade de poder fazer isso. Eu tive que aprender a fazer isso, porque infelizmente ou felizmente, através da vida, passei por muitos caminhos e nesses caminhos encontrei muitos atalhos e nesses atalhos pessoas que realmente me tentaram magoar de uma forma consciente ou inconsciente, mas eu não permiti que isso acontecesse, mesmo quando isso aconteceu, porque eu tive a capacidade de continuar em frente e de não olhar para trás.
É importante aprendermos com as lições do passado, sem dúvida, para melhor compreendermos o presente e para melhor podermos antever o futuro, como eu costumo dizer nestas minhas conversas que eu tenho com vocês. Mas uma coisa é certa, devemos aprender sobre eles e não ficar presos neles. As lições do passado são lições, não prisões. Por isso não fiquem prisioneiros dessas lições. Aprendam, ponham de lado e sigam em frente. Eu tenho aprendido muitas coisas sobre os livros todos que eu li na minha vida. Vocês imaginam se eu tivesse que carregar aqueles livros às minhas costas todos os dias? Uau! Eu não conseguia mexer da cama. Foram demasiados para de alguma forma ter a capacidade física para poder levantar todos eles. Então, as lições que eu aprendi com eles ficaram gravadas em mim, sem dúvida. Mas o seu peso ficou onde ele deve estar, no passado. Onde está a lição que ele me deixou, marcada na alma, sem dúvida. Mas não no peso que eu carrego, na minha consciência e na minha tranquilidade e liberdade de ter quem sou. Havia tanto para falar sobre isto. Eu fiz aqui uns rascunhos para poder falar com vocês e acabei por não falar praticamente nada sobre os rascunhos que trouxe, sobre o que é a felicidade e o que é o estoicismo, o que é realmente esta corrente filosófica que realmente é tão importante dentro deste encontro com a felicidade. Porque esta corrente filosófica fala de aprender a ser feliz sem deixar que o mundo à nossa volta nos afete, e que aprendemos a ser felizes por aquilo que temos e não por aquilo que não temos. Aprendemos a agradecer tudo aquilo que temos todos os dias e não ficar tristes por aquilo que não temos. Mas uma coisa é incrível. Estes filósofos do passado, eles tiveram a capacidade de, através dos tempos, trazer até nós realmente pensamentos bastante fortes, que de alguma forma nos ensinaram um caminho mais fácil através dos seus pensamentos. Não é preciso reinventar a roda, alguém já a reinventou, só basta seguir esse caminho. E por vezes temos que aprender com os outros. A base da filosofia estoica, Deus do céu, a base da filosofia estoica assenta em princípios básicos e elementares da vida. Por isso eu costumo dizer às pessoas que vocês acham que o vosso dinheiro não basta para tudo aquilo que vocês querem, apesar de trabalharem muito e nunca conseguirem aquilo que vocês querem, talvez não queiram tanto. Por vezes desapeguem-se. Não é ter mais dinheiro que é importante, é ser mais. Como eu costumo dizer, não viemos dar a vida para ter, viemos dar a vida para ser. Sejam felizes. Não se preocupem com o sapato ou a roupa que têm, com a marca que têm ou não têm. A sério, de verdade. Se vocês compreendessem como nada disso vos traz felicidade, vocês iam compreender que realmente, independente das marcas que vocês possam comprar, não é aí que está a felicidade. A felicidade está em pequenas coisas da vida, nos pequenos nada que acontecem no dia a dia. Num eu gosto de ti, num abraço, num beijo, num sorriso, em pequenas coisas que passam à nossa volta e que nos fazem sentir vivos e que nos fazem sentir felizes. Isso é realmente a verdadeira razão de estar vivo e da vida. Esquecemos as coisas grandes, as casas grandes, os carros grandes, essas coisas todas, é tudo uma ilusão tão grande que nós temos sobre o que é a felicidade. Viajar sim, viajar realmente é algo que eu ainda não consegui desistir. Eu continuo a dizer às vezes que continuo a trabalhar para alimentar o turista que existe em mim. É uma das coisas que me faz feliz, é viajar. Conhecer lugares novos, sentir novos cheiros, conhecer novos sabores, ver novos horizontes, sem dúvida. Hoje não queria ter ido tão longe com esta conversa, mas como sempre acabam por ir um pouco longe demais, às vezes. Mas espero que tenha ter trazido a vocês aquilo que eu quis dizer. A felicidade é algo que realmente
é única e exclusiva para cada um de nós. Aquilo que me faz feliz normalmente faz feliz a ti. Por isso, nessas linguagens, nas 5 linguagens do amor que eu vim falar do Dr. Chapman, ele explica um pouco sobre isso. Quem somos, quem é cada um de nós. Aquilo que é a linguagem do amor para um, nem sempre é a linguagem do amor para o outro. Aprendemos a ser quem somos primeiro. Identifiquemos quem somos e quem são as pessoas que estão à nossa volta e que nós amamos e queremos ver felizes. Para de alguma forma conseguir aí encontrar a linguagem certa para falar uns com os outros de uma forma que nos possamos fazer mais felizes uns aos outros. Eu, para mim, estou ainda nesse caminho de tentar descobrir qual é a minha linguagem. Estou um pouco perdido, sem dúvida, mas cada vez penso que estou a encontrar mais esse caminho. E esse caminho penso que é de alguma forma, para mim, até fico sem jeito de falar sobre ele, mas eu creio que é a bondade. A bondade é a capacidade de partilhar com os outros aquilo que se tem. Pouco ou muito, ou nada, mas dividido por 2 é maior e dá mais sentido à vida. Só espero que Deus me dê possibilidades para que eu cada vez mais possa ajudar aqueles à minha volta e aqueles que eu amo e aqueles que eu acredito que merecem. Hoje é tarde, por mais que eu quisesse continuar a falar esta conversa, que tenho muito para falar sobre ela, sem dúvida. Hoje fico por aqui nestas conversas com o mundo. Um abraço para todos vocês no mundo inteiro e até ao próximo episódio destas conversas com o mundo.